Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livro Café. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Carrie a Estranha, um livro de Stephen King, lançado em 1974. É o primeiro livro do escritor, o primeiro livro que fez grande sucesso. E o que eu achei legal dessa história, assim, além da história do livro, que é interessante, é que ele acabou conseguindo escrever Carrie a Estranha pelo incentivo que ele teve da mulher dele. Então imaginem que nessa época Stephen King era um simples mortal, ele não tinha milhões na conta bancária, e ele precisava pagar contas no final do mês, e nem sempre o saldo final era positivo, né? Então ele vivia num aperto financeiro, numa situação financeira delicada, e o que ele fazia era escrever contos curtos e rápidos para entrar dinheiro o mais rápido possível. Então ele não tinha tempo para desenvolver um romance, uma novela, algo mais complexo, porque ele precisava pagar as contas, principalmente pelo fato dele já ter um filho. Se eu não me engano é uma filha, enfim. Então ele começou a escrever Carrie a Estranha, era para ser apenas um conto. Daí ele percebeu que a história estava ganhando uma força ali natural, que precisava se falar mais sobre Carrie, sobre essa personagem. E como ele estava muito preocupado com a situação financeira dele e da família dele, ele jogou no lixo todos os esboços que ele estava fazendo de Carrie e deixou pra lá. Só que a mulher dele viu esses papéis no lixo, foi lá ver, achou muito interessante, chegou pra ele e falou assim: olha, termina de escrever isso aqui, tá bom? E a gente segura as pontas. Então, ele realmente, pelo incentivo da mulher dele, sentou e conseguiu concluir Carrie, e então foi um enorme sucesso e acabou os problemas financeiros de Stephen King. Legal, né? Então aqui a gente vai ter a Carrie. Muita gente já conhece a Carrie, ela é uma personagem muito conhecida, acho que principalmente pelo filme. Aliás, esse livro aqui, a capa é referente ao filme. Eu não assisti o filme, então eu não posso opinar, não sei como é que é. Eu tinha um leve conhecimento dessa personagem por conta de ter ouvido falar em algum lugar aí, mas nem sei dizer pra vocês onde realmente. Então o que acontece aqui é que Carrie, ela é uma personagem que ela tem um poder de mover os objetos através do pensamento dela. Isso é chamado de telecinesia ou telecinética. Só que a Carrie tem esse poder e ela não sabe. Então ela acaba deixando o ambiente onde ela está tudo muito estranho. Então, por exemplo, se ela começa a chorar e fica muito nervosa, vasos quebram, janelas abrem ou fecham, uma chuva forte pode chegar, enfim, chega nesse ponto. Então ela consegue, com o poder do pensamento dela, mover montanhas literalmente. Porém, ela tem uma mãe maluca. A mãe da Carrie é uma fanática religiosa, doidona, e por conta dessas coisas estranhas e misteriosas que acontecem com a Carrie, ela acha que a filha tá com o demônio no corpo. E daí a situação complica mais ainda pra ela. Por quê? Na escola, ela sofre muito bullying. Chamam ela de Carrie a Estranha, porque ela é esquisita, ela não consegue fazer amizades, ela é extremamente tímida, ela é acanhada, ela é envergonhada, enfim. E daí ela chega na casa dela, ela tem uma mãe louca, né, que deixa ela mais nervosa, mais irritada com aquele mundo que ela vive, aquele mundo que é tão cruel para uma menina de 15 anos, simplesmente. Né, ela só quer fazer parte, ela só quer ter o grupinho de amigas na escola, mas ela não consegue nada disso. A mãe inferniza tanto a vida dessa menina, e ao ponto de que se você vai ler o livro e fica preocupado em sentir medo pela Carrie, ou sentir medo pelo poder dela, o meu caso foi o seguinte: eu não senti medo nada disso. O medo que eu tive foi da mãe da Carrie. A mulher é realmente muito doida. Enfim, o que acontece então é que o foco da história é na Carrie. Então assim, imagine uma menina que fica menstruada pela primeira vez na escola, sem saber o que isso é, porque a mãe lunática não contou, ela acha que menstruação e tudo que é natural do corpo da mulher e do homem é coisa de pecado, etc. E nessa situação outras meninas estão perto da escola e como ela já sofre um bullying, elas aproveitam para zoar mais ainda a Carrie e ela fica arrasada, né? Uma professora ajuda, né, naquela situação e tal. Uma dessas meninas que ficam arrasadas acaba um pouco arrependida, né? E por ela é que acaba acontecendo a grande tragédia da história. Por quê? Carrie é convidada para ir no baile de formatura pelo namorado dessa menina que se arrependeu, porque ela quer, de alguma forma, amenizar a situação ruim da Carrie, que ela se sente um pouco culpada, né, por tudo aquilo, por tudo o bullying que a Carrie
que a Carrie recebe ali diariamente. E a Carrie aceita, só que o poder dela fica muito mais forte após a menstruação. Então, quando ela entra na fase de adolescente, tudo ganha mais força. E é até natural, porque a adolescência é um momento de que turbilhões aqui ficam acesos e ligados no corpo e a gente acaba, né, tendo uma energia e também uma intensidade nas emoções e nos sentimentos. O que acontece também, que é muito interessante no livro, é que além desse foco numa situação importante na vida de uma mulher, além do bullying que acontece com a Carrie na escola, o que ficou assim muito nítido pra mim, que eu achei muito interessante, é a relação da escola, o professor, o aluno e os pais. Então você vai ver aqui um caso típico, né, daquela criança que apronta muito e que os pais fingem que a criança é perfeita, é maravilhosa e que a culpa é dos pais, que a culpa é do professor e da escola. Enfim, isso eu achei muito interessante, dá pra gente conversar muito sobre isso. Talvez Carrie seja um livro até legal para ser passado para a escola, assim, eu acho que os alunos iriam gostar de ler Carrie a Estranha, porque tem muito a ver com esse clima de escola, tá? Esse clima adolescente que é interessante. Enfim, o livro tem esses pontos positivos, mas tem alguns pontos que eu não gostei. Por exemplo, o outro livro do Stephen King que eu já li, que foi o Insônia, que eu já li há muito tempo, eu me lembro que o texto ele tinha uma fluidez, assim, era gostoso ler. Não era nada que me incomodasse como leitora. Só que em Carrie me incomodou um pouco, porque parece que a história está muito picadinha. Eu comecei a atribuir isso pela simples questão que o Stephen King, que escreveu Carrie, era ainda um escritor de início de carreira. Então ele não tinha, quando ele escreveu Carrie, a mesma habilidade de escrita que ele teria hoje, né? Que ele teria quando ele escreveu Insônia, quando ele escreveu A Coisa e outros livros aí tão incríveis. Então aqui você vê o Stephen King como um jovem escritor mesmo, tentando acertar. Ele acertou em muita coisa, só que, por exemplo, a Carrie, ela é uma personagem tão interessante, tão incrível, tão forte, que daria para ter contado tanta coisa mais sobre ela, sei lá, a infância dela, coisas mais detalhadas, talvez se ele usasse um outro tipo de narradora, que enfim, eu acho que dava para ter deixado a história da Carrie mais interessante. Outro ponto aqui que eu achei também que faltou é que você sabe apenas que o pai da Carrie também tinha esse poder, né, da telecinética. Só que você não sabe mais nada, só isso. E, poxa, por que não desenvolveu mais? Como que era a relação da Carrie com o pai, etc. Então essas questões, assim, que me deixou um pouco, não decepcionada, mas com aquela sensação de que estava faltando alguma coisa na leitura. Porque isso é muito diferente do que eu encontro nos livros do Stephen King de hoje. A Insônia, o Insônia, por exemplo, né, que eu já comentei, e A Coisa, são livros tão bem detalhados, são livros com personagens tão ricos e tão cheios de detalhes, que eu acredito que é nesse ponto que o Stephen King se tornou um escritor completo, né? Aqui ele estava começando. Por outro lado, é muito legal ler Carrie, porque você sabe, né, e você aprende que nem todo escritor é gênio desde sempre, né? Eles têm uma pequena genialidade e essa genialidade dá ainda para transformar e ficar melhor, que é o caso de Stephen King, ok? Gente, é isso que eu tenho a falar sobre Carrie a Estranha. Eu não vou me atentar muito aos detalhes do enredo, porque eu acabo estragando a surpresa, mas é um livro legal, é um entretenimento, não dá medo. Fiquem tranquilos, vocês podem ler de noite, de madrugada, que não vai acontecer nada, ok? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!